O terreno é a matéria-prima de um bom empreendimento imobiliário. Então não adianta você fazer um projeto lindo, executar uma boa obra se você escolher o terreno errado. Grande parte do sucesso do empreendimento está na escolha do terreno ideal. Então se você errar aqui, o resultado do teu empreendimento pode virar fumaça. Mas calma, se você ainda está com dúvida como escolher o terreno e quais os principais indicadores para analisar na escolha do melhor lote, nesse vídeo aqui você vai aprender o passo a passo para você escolher o melhor terreno para você construir para vender. E no final eu vou te dar uma dica cereja do bolo sobre qual tipo de proprietário de imóvel é o melhor para você comprar o terreno. Por isso, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e curta esse vídeo, porque aqui você aprende a construir o seu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário, começando do absoluto zero. Se você está na etapa de escolha do terreno para você construir para vender, ainda não escolheu o terreno, esse vídeo aqui é para você. As estratégias que eu vou te mostrar aqui, os passos de análise de um terreno, são os mesmos que eu utilizo para escolher os meus terrenos para construir imóveis para vender. Então mesmo se você nunca construiu para vender, não tem experiência na área, se você seguir essa metodologia que eu vou te ensinar aqui, essa estratégia, tenho certeza que você vai escolher um terreno ótimo para você construir o seu primeiro empreendimento. O principal ponto de análise na escolha de um terreno definitivamente é a localização. Então não adianta você fazer um projeto lindo, uma casa fantástica de 500 metros quadrados, de altíssimo padrão, na periferia da cidade ou numa região onde há pouca demanda. E mesmo se forem bons condomínios aí na tua cidade, tem condomínios que têm uma ótima liquidez, tem condomínios que não têm uma boa liquidez. Então analisar a demanda daquela região, a melhor localização do teu terreno, seja em qual condomínio escolher, em qual bairro escolher, em qual loteamento escolher, ou mesmo dentro do condomínio, em qual rua que tem maior demanda, é premissa básica para você aumentar a liquidez do seu produto lá na frente, quando ele estiver pronto. Por isso, fale com o porteiro, fale com o zelador, veja quais são os pontos que ninguém fala do condomínio, quais são os segredinhos, a parte ruim do condomínio, quais são as melhorias que vão acontecer na região, se vai ter uma infraestrutura, um parque, melhores acessos naquela região que vai aumentar a demanda, a procura por aquela localidade. Isso com certeza vai aumentar a percepção de valor nos próximos meses, nos próximos anos e com certeza vai ajudar você a ter uma melhor liquidez. Por exemplo, num condomínio onde eu estou construindo para vender, está passando asfalto na frente agora. Isso vai aumentar, vai melhorar o fluxo de carros na frente, vai aumentar a percepção de valor naquele condomínio e consequentemente mais pessoas tenderão a comprar casas lá. Se mais pessoas vão comprar casas, a liquidez aumenta naturalmente. O segundo passo, não menos importante, é a documentação. De nada adianta a localização ser top se não tem a documentação ou a matrícula do imóvel estar com algum ônus, com alguma ação sobre ele. Então o primeiro documento que você precisa tirar a negativa de débitos é no registro de imóveis, a matrícula do terreno com negativa de ônus ou ações, ou seja, que não tem nada sob aquele terreno, seja uma ação civil, uma ação trabalhista ou nada assim, ou nada do proprietário também, às vezes uma alienação de financiamento, ele precisa estar livre, desembaraçado de qualquer ônus, de qualquer ação, para que você possa fazer a transferência ou adquirir ele, seja pagando à vista, seja mesmo fazendo um financiamento. Claro que nem todos os ônus ou ações, eles são passíveis de você descartar o terreno, às vezes são coisas mais simples, mas mesmo assim, priorize terrenos que não tenham nada, que saia negativa de ônus e ações zeradinho. Além disso, os documentos do proprietário, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, são importantes. As negativas dele em questões nas esferas criminais, nas esferas de Receita Federal, jurídica, trabalhista, tudo tem que sair negativo, porque caso ele tenha algum processo em andamento, pode cair sobre esse terreno. Então, enquanto você estiver fazendo o pagamento dele ou fazendo a transmissão do bem, pode ser que recaia alguma coisa sobre esse terreno e ele fique amarrado sobre essa questão que o proprietário tem, que não remete ao imóvel, mas alguma ação pessoal dele. Um outro documento importantíssimo para você pegar é a consulta de viabilidade na sua prefeitura. Cada cidade tem um nome diferente, mas é um documento que atesta que aquele imóvel tem potencial construtivo, seja de um pavimento térreo mais 2 mais 50%, ou para fazer um prédio, ou para fazer qual que é o tamanho da área de implantação do terreno, por exemplo, se ele tem 300 metros quadrados, pode ser utilizado, ocupado 50%, ou seja, a tua implantação máxima da casa é 150 metros. Se você quer fazer uma casa térrea de 250 metros, você não vai conseguir fazer nesse terreno. Então tem que pegar essa consulta de viabilidade na prefeitura formalizada, geralmente sai em 48 horas, algumas cidades levam 30 dias, algumas cidades saem na hora, automático, online inclusive. É um documento importantíssimo para você decidir se aquele terreno tem o potencial construtivo que você quer para fazer determinado empreendimento ou não. O terceiro ponto de análise é a área e medida desse terreno. Então,
Tão importante quanto a documentação estar em dia é ele e ter o potencial construtivo, é ele ter as dimensões que caibam ao projeto que você está querendo fazer. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o terreno tem 400 metros quadrados, mas ele tem 10 de frente por 40 de fundos, né, de comprimento. Apenas uma suposição para você entender que vai ficar uma casa, um empreendimento muito estreito e às vezes você não vai conseguir alocar com a melhor qualidade o tipo de empreendimento que você quer. Ou um terreno irregular, né? Ele é retangular, mas às vezes tem mais dimensões, 5 testadas, isso vai dificultar o teu projeto. Ou mesmo uma área mínima, né? Para você conseguir fazer uma casa, um empreendimento de qualidade. Então é importante você analisar isso junto com o profissional da arquitetura para fazer ao menos uma análise preliminar de projeto arquitetônico e ver se o projeto que você pretende construir nesse empreendimento, nesse terreno, de fato vai ser possível implantar nesse terreno, dadas as dimensões de testada, que é a parte da frente do terreno, quanto as dimensões de profundidade dele também. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo num condomínio. Tinha um terreno muito interessante de 300 metros quadrados dentro de um condomínio fechado, mas que o potencial construtivo de implantação do empreendimento pode ser só 30% do tamanho do terreno. Então imagina, terreno de 300 metros quadrados, 30% de implantação, ou seja, eu consigo fazer só 90 metros quadrados de construção nesse terreno. Claro, eu posso fazer um primeiro pavimento, uma cobertura com 50% de ocupação, mas mesmo assim fica muito pequeno o empreendimento, inviabiliza eu executar lá e eu descartei esse terreno. Então é importantíssimo que você veja se as áreas, as dimensões, as medidas desse terreno têm o potencial construtivo que você precisa para executar o empreendimento que você deseja. O quarto passo de análise é a topografia do terreno. Se ele tem aclive, se ele tem declive, se ele é irregular, porque isso pode pesar muito no seu bolso com contenções, com escavações, com movimentações de terra, às vezes inviabiliza dependendo do tipo de projeto que você deseja fazer. Não sei se você acompanha os meus empreendimentos lá no Instagram, mas eu estou fazendo agora uma casa de mais de 8 milhões de reais num terreno em declive, tem mais de 7 metros de desnível. Da mesma forma que eu estou com outro terreno com mais de 10 metros de aclive. E sim, eu faço isso porque eu já entendi, eu já construo para vender há alguns anos, então eu tenho domínio sobre o que é viável e o que não é viável. Mas se você está fazendo o seu primeiro empreendimento, seu segundo, terceiro mesmo, priorize fazer em terrenos planos, onde que você não tem movimentação de terra, onde que você não tem que fazer contenções, não tem que fazer grandes maracutaias no teu projeto arquitetônico para couber um projeto lá. Agora uma dica importante, se você está no altíssimo padrão, vai fazer um empreendimento acima de, sei lá, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, eu não sei o que é altíssimo padrão aí na sua região, terrenos com aclive e declive pode ser um fator muito interessante para você fazer uma arquitetura arrojada, inclusive agregar valor ao seu empreendimento. Porque, claro, uma casa térrea ou assobradada, né? Fica muito bonita, mas uma casa bem feita, num terreno em aclive ou desnivelado, vai ficar uma arquitetura diferente, isso vai trazer uma personalidade para aquele empreendimento, se você tiver um bom profissional de arquitetura ao seu lado, e com certeza vai agregar ainda mais valor ao seu produto. Se eu te passar a cereja do bolo, que é o tipo de proprietário de imóvel ideal para você comprar o terreno com o melhor preço, as melhores condições, vamos para o quinto passo, que não menos importante é a posição solar. Qual que é a melhor posição solar que você acha num terreno? É a fachada para o leste, para o oeste, norte, sul? Bom, eu sempre priorizo comprar terrenos com fachada sul, que é o pior sol. Que é o pior sol que tem. Por quê? Porque é onde vai ficar as vagas de garagem, onde vai estar o acesso da casa, às vezes vai estar a sala de estar logo na entrada, e não precisa de sol nesses ambientes. Os ambientes que precisam de mais sol, ou do melhor sol do dia, são os dormitórios, com a fachada leste, a piscina lá atrás, então que fica de preferência para norte, ou que o sol ele circula mais de leste para oeste, passando pelo norte, então tem a maior incidência solar no dia. As áreas molhadas, como área de serviço, cozinha, os banheiros, também priorizando a maior incidência solar no dia. E onde pega menos sol, que é a fachada sul, você coloca os ambientes que não precisam de sol, por exemplo, as garagens e outros ambientes. Então priorize adquirir terrenos com fachada sul, porque assim você consegue alocar da melhor maneira a sua casa e, principalmente, valorize isso na hora de apresentar para o seu cliente. Mostre, eduque o teu cliente
que construindo a casa desse jeito ou adquirindo a sua casa com essa posição solar, ele vai ter o maior conforto térmico durante o dia, a melhor experiência com a posição solar, tanto no verão quanto no inverno. Isso agrega bastante valor ao seu empreendimento. E antes de eu te dar a cereja do bolo, deixa eu ver se você já curtiu esse vídeo aqui. Se você não curtiu, curta, se inscreva no canal, porque aqui você vai ter cada vez mais conteúdos relevantes sobre incorporação imobiliária, sobre empreendedorismo no mercado imobiliário, como você pode construir seu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário. Curte esse vídeo aqui para apoiar o canal. E antes de ir para a cereja do bolo, eu quero saber de você. Qual que é desses passos que você já negligenciou na escolha de um terreno, ou se algum deles você não conhecia e você, caramba, poxa, isso aqui ó, vai me trazer bastante resultado, porque sim, na incorporação imobiliária, uma dica, uma mudança de rota, um grau de diferença vai trazer dezenas, às vezes centenas de milhares de reais de lucro a mais para o seu bolso. Então, cada uma desses passos, ele não pode ser negligenciado, tem que dar a devida atenção. Comenta aqui qual é o principal passo que você vai tomar ou cuidar a partir de agora. E o melhor tipo de proprietário de imóvel para você adquirir um terreno com as melhores condições, com o melhor preço, com o melhor parcelamento, a facilidade que você vai ter, são alguns específicos. Por exemplo, uma família, um casal que está se divorciando. Sim, você pode entender isso, caramba, eu estou me aproveitando de uma situação ruim da família. Não, você está ajudando essa família a resolver a dissolução dos bens para cada um seguir sua vida feliz e em paz. Você está ajudando eles. Eu já fiz bons negócios dessa forma e todo mundo saiu satisfeito porque cada um resolveu seus problemas. Eu resolvi o meu problema de adquirir um terreno de qualidade a um preço extremamente atrativo. A família também resolveu a dissolução dos bens para cada um seguir a sua vida. O segundo tipo de proprietário que vale a pena você priorizar na negociação de um terreno é uma família que está indo morar para uma outra cidade ou para um outro país. Eles estão precisando gerar liquidez nos ativos dele, nos imóveis, porque eles precisam de uma hora para outra sair, às vezes uma promoção da empresa, ou às vezes mudou os negócios e precisa sair de uma cidade para outra. Tem flexibilidade na negociação desse tipo de terreno. Eu já vivenciei negócios assim, não tive a oportunidade de fechar negócios dessa maneira, mas eu vivenciei ótimas oportunidades. Tenho certeza que você vai fazer bons negócios quando você perceber que uma família está colocando o imóvel à venda porque ela está mudando de cidade. Você tem bons negócios também diretamente com a loteadora, com a incorporadora, ou melhor ainda, com o permutante da área. Por exemplo, a família que vendeu aquele terreno para a incorporadora, para a loteadora, para fazer o condomínio, para fazer o bairro, para fazer o loteamento. Essa família está com um monte de terrenos ali disponíveis e está com um gasto muito grande de TBI, ou IPTU, ou as taxas municipais que está pagando todo mês. Então está gastando uma grana, taxa de condomínio, por exemplo, e precisa gerar liquidez nesses imóveis para começar a estancar essa sangria no caixa da família. Porque às vezes ela tem um patrimônio muito grande, mas ela não tem fluxo de caixa entrando para poder pagar tudo isso. Então ali você tem uma flexibilidade muito grande de negociações de terrenos. Eu mesmo já comprei do permutante da área mais de 5 terrenos. Um tipo de proprietário muito interessante para você negociar também é aquele que está com uma condição financeira ruim, conturbada naquele momento, está com uma parcela do terreno e precisa liquidar aquilo de uma vez, que está se tornando um peso no gasto mensal dessa família e ele precisa vender logo. Ele flexibiliza muito a negociação. Às vezes ele só quer que você assuma as parcelas do financiamento e pagar uma quantia razoável do que ele pagou até ali. Você consegue fazer negociações muito boas dessa maneira também. E apesar da escolha do terreno ser um dos fatores mais relevantes no sucesso do empreendimento, esse ainda não é o principal fator que vai garantir o sucesso do seu empreendimento, tá? O maior erro das pessoas nem está na escolha do terreno. Por isso eu fiz um vídeo explicando o maior erro de quem começa a construir para vender. Assista ele porque é utilidade pública esse vídeo. Assista, vai valer a pena.